dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula. Meus queridos, hoje a tia vai explicar a atividade de sala. Quem está assistindo a aula presencial vai responder hoje com a tia. Quem não está vai responder em casa. Então, prestando atenção na explicação da nossa atividade, tá bom? Leia a frase abaixo e depois responda as perguntas. A chegada dos portugueses às terras das quais tomaram posse causou mudanças profundas na vida dos povos que habitavam esse território há milhões de anos. A tia várias vezes explicou no texto para vocês que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não descobriram. Por quê, tia? Porque aqui já havia uns habitantes, os nativos que moravam aqui no Brasil. Então, eles não descobriram. Eles apenas colonizaram. Mas aqui já havia habitantes. E como viriam a se chamar essas terras? Então, como era chamada essas terras? Então, como viria a se chamar essas terras? Então, meus amores, prestando atenção, a tia está perguntando como viriam a se chamar. Aí você vai dar uma pesquisada com a ajuda da tia ou com a ajuda do pai, da mãe, da professorinha de reforço e responder como ela viria se chamar. Na letra B, em que ano os portugueses chegaram a essas terras? Qual foi o ano que esses portugueses chegaram aqui? Quem eram os povos que habitavam esse território? Como era chamado esses povos que habitavam esse território? O Brasil. Na segunda questão, meus queridos, a colonização da América, feita inicialmente por espanhóis e portugueses, começaram no século. Aí você vai marcar a alternativa correta. No século XV, no século XX, no século XVIII, no século XIV, no século XXI. Você vai marcar a alternativa correta. Somente uma alternativa está correta. Na terceira questão, como são chamados os nativos brasileiros? Logo no iniciozinho da aula, da explicação da atividade, a tia falou como era chamado os nativos. Na quarta questão, no início da expansão territorial, só foi possível para os espanhóis e portugueses porque em 1494 eles celebraram um acordo chamado... Como era esse acordo? No livrinho de vocês tem. Lá tem o nome desse acordo. Se é Tordesilha, se é Tordesilha, se é Tratado Atlântico, Acordo do Sul, Tratado do Sul. Você vai olhar no seu livrinho e você vai ver qual o nome que era dado esse acordo, tá bom? Na quinta questão, entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí chama-se... Como é o nome do parque? Aí
novamente, a tia mandou o conteúdo programático e você vai responder direitinho, porque eu acredito que você tenha estudado, meus amores. Na sexta questão, o Brasil foi dividido em 15 capitanias. Entre as 12 donatários que deveriam cuidar da terra e pagar tributos ao rei, de acordo com esse rei, qual era o nome desse país que o Brasil deveria pagar tributo? Quem era o país? Aí você vai colocar, só pode marcar uma: Alemanha, Portugal, Itália, Espanha ou Brasil. Você só pode marcar uma alternativa. Só você lembrar qual foi o país que dividiu o Brasil em 15 capitanias. Qual foi o país que dividiu o Brasil? A parte que ele toca em 15 capitanias. Na sétima questão, para você colocar V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, você vai ler com atenção essas alternativas, você vai colocar V ou F. Na oitava questão, você vai colocar M, patrimônio material, e I, patrimônio imaterial. A tia também já enviou atividade sobre o que era patrimônio material e imaterial, certo? Responda a sua atividadezinha com atenção. E na nona questão, o Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, localizada nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel Dias, São João do Piauí. E qual é a outra cidade que ele localiza? Que fica a maior parte desse parque. Então, essa é a atividade que vocês vão responder em casa. Quem não está assistindo a aula presencial. Quem está, vai responder hoje com a tia, tá bom? Desde que surgiu, o homem procurou formas de garantir sua sobrevivência por meio da produção de recursos materiais e tecnológicos que melhorassem as condições de vida da espécie. Os vestígios deixados por nossos ancestrais permitem reconstruir parte da constante luta pela sobrevivência humana. Os locais onde podemos encontrar esses vestígios são chamados sítios arqueológicos. No Brasil, alguns dos sítios arqueológicos mais importantes estão localizados no Parque Nacional Serra da Capivara, que se estende por uma área de 129.140 hectares no sudeste do estado do Piauí. Inscrito em 1991 na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o parque possui mais de 1.300 sítios arqueológicos cadastrados. Mas esse número não é definitivo, já que constantemente são encontradas novas evidências. A descoberta de indícios que permitem identificar a existência de um sítio é a primeira etapa de uma pesquisa arqueológica. Após a documentação do sítio, tal como foi encontrado, iniciam-se as escavações. Utilizando instrumentos como pincéis e colheres de pedreiro, os arqueólogos retiram os sedimentos que cobrem os vestígios, indo das camadas mais recentes às mais antigas. No Parque Nacional Serra da Capivara, já foram encontrados esqueletos humanos, artefatos de pedra, restos de cerâmica e urnas funerárias, entre outros resquícios. Entre os vestígios mais abundantes achados no local estão as pinturas e gravuras rupestres. Por serem de diferentes épocas e terem características muito diversas, essas expressões de arte rupestre
constituem um testemunho das transformações pelas quais passaram os grupos humanos que habitaram a região. Ao estudar esses vestígios, os arqueólogos podem identificar mudanças e assim caracterizar culturalmente as etnias que ali viveram. No entanto, todo esse patrimônio cultural encontra-se ameaçado. A destruição da fauna e da flora da região vem causando sérios desequilíbrios ecológicos. Com a caça de animais que se alimentam de cupins, como o tatu, houve um aumento significativo desses insetos, que hoje constroem suas colônias sobre as pinturas. Para garantir a preservação dos sítios arqueológicos diante dos vários fatores de degradação ambiental, equipes de especialistas trabalham constantemente para identificar problemas, propor soluções e acompanhar os resultados das providências tomadas. Importante fonte de informação sobre os povos que habitaram a região desde tempos pré-históricos, o parque precisa ser conservado não apenas com fins ecológicos, mas também para que os brasileiros possam estudar